Investir é um tema que assusta muita gente. A maioria dos brasileiros tem medo de começar pensando que isso é algo extremamente perigoso. E conseguimos ter uma ideia disso por meio de dados estatísticos, pois apenas cerca de 15% da população tem algum tipo de investimento realizado. Mas este vídeo vai te auxiliar nisso, seja para você que quer começar a investir e ainda nem tem conta em corretora, ou também para você que já investe e está inseguro em relação a continuar com os investimentos. Basicamente, vou apresentar aqui o passo a passo para qualquer pessoa que quer começar a investir, começar do jeito certo. Este aqui é o episódio 3 da série Educação Financeira sobre como começar a investir. E no episódio 2, que está aqui em cima, eu fiz o exemplo hipotético da Camila, que recebia um salário mínimo e começou a poupar uma parcela bem pequena do salário mensalmente, indo atrás de uma nova fonte de renda para que conseguisse poupar uma parte maior da sua renda, e assim começar no mundo dos investimentos. E foi como eu disse, se hoje você ganha pouco, já pode começar a investir até com apenas R$50 por mês, por exemplo. Mas é aquela coisa, encontrar formas de aumentar sua renda é essencial para que você consiga investir um valor maior mensalmente e veja mais rápido o efeito dos juros compostos nos investimentos. Porque vamos voltar no exemplo da Camila, que recebia um salário mínimo e vivia com dinheiro contado para que assim conseguisse poupar R$50 por mês. E estando nessa situação, passou a trabalhar nos finais de semana, recebendo mais R$600 de renda extra, conseguindo poupar uma grande parcela da renda para investimentos, se mantivesse o mesmo padrão de vida. E só para exemplificar, imagine que Camila invista R$50 por mês com rendimento médio de 0,7% ao mês. Ela ficaria milionária somente depois de 60 anos. Ou seja, poderia nem estar viva. E mesmo se estivesse, R$1 milhão daqui 60 anos não seriam os mesmos R$1 milhão de hoje por conta da inflação. Então é interessante sim começar a investir mesmo com pouco dinheiro, para já começar a aprender como o mundo dos investimentos funciona, pois na prática é onde mais aprendemos. Mas é essencial que assim que você começar, já tenha em mente o foco em aumentar sua renda mensal, para conseguir investir mais e poder viver da renda dos investimentos mais rapidamente, e não precisar depender da aposentadoria do governo, por exemplo. Mas, sinceramente, por que você quer começar a investir? Bom, quando pensamos em investir, temos muitas dúvidas e objetivos em mente. Então o primeiro passo, antes mesmo de abrir uma conta em uma corretora, é se organizar e entender qual o seu objetivo. Se seu objetivo é alcançar a liberdade financeira, de viver dos rendimentos dos investimentos, por exemplo, conseguindo uma aposentadoria por meio dos investimentos, deve focar no longo prazo, utilizando a estratégia já realizada por muitos investidores bem-sucedidos, de investir focalizando em receber rendimentos frequentes, que resumindo, você vai investir frequentemente, todo mês. No começo não vai ver muita diferença, recebendo poucos reais ou até centavos de rendimento. Porém, com o efeito do tempo e das aplicações mensais, verá seus rendimentos crescendo gradativamente. Para ficar mais fácil, veja esse exemplo bem simples sobre o assunto. Muitos investidores que já atingiram a tão sonhada liberdade financeira falam sobre esse processo de investir para ganhar uma boa renda mensal como uma bola de neve, em que quando você começa a investir, é como se estivesse nevando, ou seja, você está investindo, e com essa tal neve, vão cair apenas alguns floquinhos de neve no chão. E no começo não vai formar bola de neve nenhuma, até porque são pequenos floquinhos, principalmente se você investiu pouco dinheiro. Mas aí você vai lá e investe de novo, ou seja, vai nevar de novo. Dessa vez vai ter uma pequena plaquinha de neve no solo, vamos dizer assim. E assim vai, durante anos. Todo mês nevando até que se forma uma bola de neve, que de períodos em períodos ela fica maior. Ou seja, seus rendimentos que antes nem existiam, agora já se transformaram em uma boa renda mensal. Que se você pegar esses rendimentos e reinvestir, fará uma bola de neve maior ainda, até alcançar o objetivo tão almejado de usar os rendimentos para se sustentar. E se você gostou do exemplo, já deixa aqui seu like, hein? Bom, agora voltando, dois famosos investimentos capazes de te darem bons rendimentos ao longo do tempo são os fundos imobiliários que pagam aluguéis mensais referente ao valor que você investiu no fundo, ou também as ações de empresas consolidadas que pagam dividendos frequentes, que são repartições dos lucros. Porque ao comprar uma ação de alguma empresa, você se tornará um pequeno sócio dela. E quando a empresa gerar lucros, você receberá também a sua parcela do lucro de acordo com quantas ações você comprou. Olha isso! No momento que eu estou gravando esse vídeo, os fundos imobiliários pagam em média, mensalmente, 0,85% do valor investido. Então se você investiu R$300 esse mês, no próximo mês vai receber apenas R$ 2,55. Ou seja, é o floquinho de neve que falei no exemplo.
Porém, se você se mantiver investindo R$ 300 todos os meses, com rendimento de 0,85% ao mês, em um ano já terá mais de R$ 3.700. Em 5 anos, terá cerca de R$ 23.300. E agora, em 10 anos, já ia estar na casa dos R$ 62 mil. E isso contando que você vai reinvestir todos os seus rendimentos, além dos R$ 300 mensais. E a mesma coisa podemos ver para ações que pagam dividendos. A única diferença é que as ações, na maioria das vezes, não pagam mensalmente. Porém, o efeito bola de neve também dá para ser formado da mesma forma. E dependendo da empresa que você investir, pode ter retornos ainda maiores em comparação aos fundos imobiliários. Porém, como esses são investimentos de renda variável, no caso as ações e fundos imobiliários, tem um risco maior comparado à renda fixa, por exemplo. Então é muito importante que antes que você comece a investir, você já pesquise muito bem e estude o fundo ou a empresa que você vai investir. Lendo o estatuto da empresa, por exemplo, vendo qual setor que ela está, o histórico de dividendos dela, entre outros pontos que posso falar em um vídeo futuro. Se você quiser esse vídeo, comente aqui embaixo. Mas calma! Antes que você comece a investir em ações ou fundos imobiliários, você tem que ter em mente o primeiro investimento de todos, que na verdade é o primeiro passo para você começar a adentrar no mundo dos investimentos, que é fazer a reserva de emergência. Muita gente pula essa parte, mas você vai ver por que é tão necessário. Pois este é o investimento de curto prazo, que você vai reservar cerca de 6 meses do seu custo de vida apenas nessa reserva. Por exemplo, se você gasta 3 mil por mês, tenha 18 mil reais reservados para a reserva de emergência. Lembre também de deixar em investimento de renda fixa e liquidez diária. Bom, se você tem dúvidas sobre isso, eu vou deixar aqui em cima o vídeo sobre reserva de emergência, que está bem completo. Assim que você fizer sua reserva de emergência, já pode começar nos investimentos. E também fazer seu primeiro investimento de médio prazo, caso queira. Este é um investimento que você vai aplicar para alguma meta que você quer alcançar. Sendo um dinheiro que você vai reservar para reformar a casa, para fazer uma viagem, comprar um carro. Bom, algo que você queira comprar no médio prazo e que não consegue comprar no momento. Algum objetivo que você tenha. E lembrando que é interessante você colocar esses dois investimentos em contas diferentes e que sejam de renda fixa, para você não sofrer com oscilações do mercado. E principalmente por ser de curto e médio prazo. E agora, finalmente, vamos falar do investimento com foco na liberdade financeira. O investimento de longo prazo. Aquele que você vai investir com foco em viver dos rendimentos. Este você pode alocar em diversos investimentos, sendo, por exemplo, uma parte em renda fixa, outra parte em ações, outra parte em fundos imobiliários. Mas uma dica minha é que você comece por um único tipo de investimento. Por exemplo, ações. E assim entender muito bem sobre, para que com o tempo comece a aplicar em outros investimentos diferentes. E lembre de ter pelo menos uma boa parte da reserva de emergência formada, para assim você começar a investir no longo prazo. Mas por que isso é tão importante? Você vai ver nesse simples exemplo. A Camila, que já tinha uma boa parte da reserva de emergência formada, passou a investir aos pouquinhos em ações e fundos imobiliários, tendo como foco maior completar sua reserva de emergência. E assim, com o passar dos anos, Camila já estava em um emprego melhor, recebendo mais, e já tinha uma reserva de emergência formada de 20 mil reais, que cobria até mais de 6 meses do seu custo de vida. E assim passou a investir uma quantia maior todos os meses em fundos imobiliários e ações, conseguindo atingir a marca de 50 mil reais investidos. E a Camila tinha uma amiga que chamava Carla, que também passou a investir por influência dela, pois trabalhavam juntas na mesma empresa. Carla ganhava melhor que Camila e conseguia investir um valor maior todos os meses, já tendo cerca de 40 mil reais investidos, mesmo começando a investir depois de Camila. Mas tinha uma pequena diferença. Carla entrou muito empolgada nos investimentos e nem sequer pensou em fazer uma reserva de emergência. E já foi direto para investimentos de renda variável, focando em ações que pagam dividendos. E com o passar do tempo, a empresa em que elas trabalhavam estava passando por problemas financeiros, demitindo grande parte dos funcionários, e dentre eles, a Camila e a Carla. E nesse momento em que foram demitidas e estavam desempregadas, a Camila conseguia se manter com sua reserva de emergência enquanto procurava um novo emprego, diferente de Carla, que teve que vender algumas de suas ações, mesmo se ficassem no prejuízo, para assim conseguir se sustentar por alguns meses que estava sem emprego. Então, vendo por esse exemplo, se você quer investir da forma certa, é imprescindível começar pela reserva de emergência, pois seus investimentos de longo prazo são para te dar um rendimento futuro,
e não para você retirar recursos em momento de instabilidade financeira. Isso você deixa para a reserva de emergência. E agora, se você já tiver formado sua reserva de emergência, aonde vai começar a investir? Vai colocar a maior parte em ações, ou fundos imobiliários, ou até mesmo na renda fixa? Bom, esse é o assunto do próximo episódio dessa série de educação financeira, e se você está assistindo esse vídeo uma semana depois da publicação, o episódio 4 já está aqui na tela. Espero ter te ajudado e até o próximo vídeo.